28 de abril de 1945. Norte da Itália. Vale do Rio Taro. O sol ainda não tinha nascido completamente quando o general Otto Fretter Pico percebeu que não havia mais saída. À sua volta, os restos do que um dia foi uma das divisões mais temidas do exército alemão. Homens exaustos, caminhões sem combustível, canhões sem munição, e em todas as direções, brasileiros. Brasileiros. O general alemão tinha 52 anos, veterano da Primeira Guerra Mundial. Comandante experiente que já havia enfrentado russos, americanos, britânicos, mas aquilo não estava nos planos, não estava nos manuais, não estava em lugar nenhum da lógica militar que ele conhecia. Como é que soldados de um país tropical, de um país que os alemães mal conseguiam localizar no mapa, tinham conseguido cercar uma divisão inteira da Wehrmacht? Fretter Pico ajustou o cap, respirou fundo e começou a caminhar em direção ao oficial brasileiro que aguardava para receber sua rendição. Em suas mãos, a pistola Luger que carregava desde o início da guerra, o símbolo máximo de um oficial alemão, o símbolo que ele estava prestes a entregar. O major Nilo Franco Ferreira, do Esquadrão de Reconhecimento da Força Expedicionária Brasileira, observava o general se aproximar. Atrás dele, quase 15.000 soldados alemães aguardavam em silêncio para depor as armas. 2 generais, 80 canhões, 1.500 viaturas, 4.000 cavalos. A 148 Divisão de Infantaria Alemã inteira. Quando Fretter Pico estendeu a Luger, seus olhos se fixaram no brasão do uniforme brasileiro, a cobra sumando um cachimbo. E então veio a pergunta que ecoaria pelos próximos 80 anos. Vocês são brasileiros? A incredulidade na voz do general não era fingida, era genuína, porque na cabeça dele e na cabeça de praticamente todo o alto comando do eixo e dos aliados, brasileiros não deveriam estar ali. Brasileiros não deveriam ter conseguido aquilo. Brasileiros eram, bem, brasileiros. O que o general alemão não sabia, o que quase ninguém fora daquele vale sabia naquele momento, é que aquela rendição era apenas o capítulo final de uma história que começou com risadas. Não risadas brasileiras, risadas americanas. 8 meses antes, em quartéis e salas de comando espalhados pelo norte da Itália, oficiais americanos faziam apostas sobre quanto tempo aqueles sul-americanos iam durar. 2 semanas, dizia um. Talvez 1 mês, se tiverem sorte, respondia outro. Alguém arriscou. Vão ser evacuados antes do Natal. Eles riam. Riam com a certeza de quem conhece a guerra, de quem já tinha visto dezenas de exércitos aliados chegarem confiantes e partirem em macas. Riam, porque para eles a ideia de brasileiros lutando nos Apeninos italianos era quase uma piada. Um país sem indústria bélica, um exército que não entrava em combate há décadas, soldados que nunca tinham visto neve, que falavam uma língua que ninguém entendia, que vinham de um lugar onde fazia 40 graus enquanto a Itália congelava a 20 negativo. Mais fácil uma cobra fumar, tinha dito um jornalista brasileiro quando Getúlio Vargas anunciou que o país mandaria tropas para a Europa. Os americanos não conheciam essa expressão, mas se conhecessem, teriam concordado, e rido mais ainda. Só que ninguém estava rindo agora. Ninguém estava rindo quando o general Otto Fretter Pico entregou sua pistola para um major brasileiro. Ninguém estava rindo quando 14.779 soldados alemães marcharam para cativeiro sob a guarda de pracinhas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ninguém estava rindo quando a notícia chegou aos quartéis americanos. A única divisão alemã capturada inteira em toda a campanha da Itália tinha se rendido para os brasileiros. Os mesmos brasileiros que eles queriam evacuar antes do Natal. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente nunca ouviu essa história na escola. Provavelmente nunca soube que 25.000 brasileiros atravessaram o Atlântico para lutar numa guerra que não era deles, num continente que não conheciam, contra um inimigo que os subestimava, ao lado de aliados que duvidavam deles. E se você quer entender como esses homens transformaram deboche em respeito, fracasso em redenção e a maior humilhação militar brasileira na maior captura de prisioneiros da campanha da Itália, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque essa história vai mudar tudo o que você pensa sobre o Brasil. Essa é a história da Força Expedicionária Brasileira, a história dos pracinhas,
A história que o mundo tentou esquecer, mas que eu vou te contar agora, do começo ao fim, sem cortes e sem censura. E ela começa 3 anos atrás, num Brasil que não queria guerra nenhuma, até que a guerra veio bater na nossa porta. Setembro de 1944. Vale do Sérquio, Toscana italiana. A FEB recebeu sua primeira missão de combate. Não seria nos Apeninos gelados, não seria contra as fortificações da linha gótica. Seria algo menor, um teste, uma forma do alto comando americano avaliar se aqueles brasileiros serviam para alguma coisa. A missão? Assumir posições defensivas e realizar patrulhas de reconhecimento na região de Massarosa e Camaiore. Nada espetacular, nada que fosse mudar o rumo da guerra, apenas o básico. Os brasileiros foram incorporados à Task Force 45, uma força-tarefa americana que incluía também o 37º Regimento de Infantaria, uma unidade afro-americana da 92ª Divisão, Buffalo. Era uma ironia que não passou despercebida. As duas forças mais subestimadas do 5º Exército americano juntas na mesma operação. O que os americanos não esperavam é que essa combinação funcionasse. Em 16 de setembro, patrulhas brasileiras entraram em contato com forças alemãs pela primeira vez. Tiros foram trocados, o primeiro sangue foi derramado, e os brasileiros não recuaram. Massarosa foi a primeira cidade libertada pela FEB. Não era grande coisa, uma cidadezinha italiana como tantas outras, mas para os pracinhas significava tudo. Era a prova de que conseguiam fazer aquilo, de que não eram apenas figurantes naquela guerra. Os moradores de Massarosa saíram às ruas para receber os libertadores. Esperavam americanos, encontraram brasileiros. A confusão inicial deu lugar à gratidão. Não importava de onde vinham, o que importava é que os alemães tinham ido embora. Nos dias seguintes, mais vitórias se acumularam. Camaiore, Monte Prano, Fornati, aldeias e vilarejos iam sendo tomados um a um. Os brasileiros avançavam com cautela, mas avançavam. O sargento Max Wolff Filho, de São Paulo, se destacou nessas primeiras operações. Em patrulhas de reconhecimento, demonstrava uma coragem que beirava a imprudência. Entrava em territórios não mapeados, coletava informações sobre posições alemãs, voltava com dados cruciais para o planejamento dos ataques. Seus superiores começaram a notar aquele jovem sargento que parecia não ter medo de nada. Max Wolff não sabia, mas seu nome entraria para a história meses depois, de uma forma trágica e heróica. As primeiras semanas de combate revelaram algo importante. Os brasileiros aprendiam rápido, muito rápido. Soldados que nunca tinham disparado uma arma em combate estavam se tornando veteranos em questão de dias. Oficiais que só conheciam a guerra pelos manuais estavam desenvolvendo instintos de sobrevivência aguçados. A FEB estava se transformando. Mas ninguém estava prestando atenção. Os relatórios americanos sobre as operações no Vale do Sérquio eram burocráticos e frios. Mencionavam os avanços brasileiros quase como nota de rodapé. As manchetes iam para outras frentes, a França, a Bélgica, o Pacífico. A Itália era um teatro secundário e os brasileiros eram uma força secundária dentro de um teatro secundário. As vitórias da FEB no Sérquio não chegaram aos jornais americanos, não chegaram aos jornais brasileiros, não chegaram a lugar nenhum. Para o alto comando aliado, aquelas operações eram apenas uma forma de manter os brasileiros ocupados enquanto as forças de verdade se preparavam para os ataques importantes. Os próprios pracinhas sentiam essa indiferença. A gente lutava, tomava cidade, perdia companheiros e parecia que ninguém se importava, lembrou um veterano anos depois. Era como se a gente fosse invisível.
Mas a invisibilidade não duraria para sempre. Em novembro de 1944, a FEB recebeu uma nova ordem, uma ordem que mudaria tudo. O alto comando americano tinha um problema de 977 metros de altura, coberto de neve, fortificado com búnkeres alemães e defendido por veteranos da Frente Oriental. Monte Castelo. Os americanos já tinham tentado tomar aquela montanha. Os sul-africanos também. Ambos falharam. Os alemães da 232ª Divisão de Infantaria tinham transformado aquela montanha numa obra-prima da guerra defensiva. Búnkeres escavados na rocha viva, posições de metralhadora com campos de tiro sobrepostos, artilharia posicionada nas encostas vizinhas, zerando cada centímetro do terreno. E o pior, os alemães não eram recrutas, eram veteranos. Muitos tinham lutado em Stalingrado, tinham sobrevivido ao inferno da Frente Oriental, onde a guerra era ainda mais brutal do que na Itália. Para eles, segurar uma montanha contra brasileiros inexperientes era quase descanso. 24 de novembro de 1944. Primeiro ataque. A ordem veio do alto comando americano. A FEB deveria assumir Monte Castelo para proteger o flanco direito do avanço aliado em direção a Bolonha. Era uma missão importante, uma missão que outros já tinham falhado. E agora era a vez dos brasileiros tentarem. O plano era simples no papel: bombardeio de artilharia seguido de avanço da infantaria. Mas a guerra não acontece no papel. Os soldados do 1º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria começaram a subir a montanha antes do amanhecer. O frio cortava os ossos, a neve chegava até os joelhos, cada passo era um esforço imenso. E então os alemães abriram o fogo. Metralhadoras MG-42, as temidas rasga-seda, vomitavam 1.200 balas por minuto. O som era inconfundível, um rasgo contínuo que parecia tecido sendo rasgado. Morteiros explodiam entre os brasileiros, estilhaços voavam em todas as direções. Os pracinhas tentaram avançar. Alguns conseguiram chegar a poucos metros das posições alemãs, mas não era suficiente. Sem apoio aéreo adequado, sem artilharia precisa, sem conhecimento detalhado do terreno, o ataque era suicídio. Ao final do dia, os brasileiros recuaram. Dezenas de mortos e feridos ficaram espalhados na neve manchada de vermelho. Primeiro ataque, primeiro fracasso. 29 de novembro, segundo ataque. 5 dias depois, nova tentativa, desta vez com mais preparação, mais artilharia, mais esperança. O resultado foi o mesmo. Os alemães estavam entrincheirados demais, conheciam cada pedra daquela montanha, sabiam exatamente por onde os brasileiros viriam e estavam esperando. Mais mortos, mais feridos, mais sangue brasileiro tingindo a neve italiana. Os soldados que voltavam do fronte tinham olhares vazios, o tipo de olhar que só quem viu amigos morrerem ao seu lado consegue ter. Alguns choravam em silêncio, outros não conseguiam comer. O trauma estava se instalando. 12 de dezembro, terceiro ataque. Desta vez, o comando decidiu tentar uma abordagem diferente, um ataque noturno, pegar os alemães de surpresa, usar a escuridão como aliada. Mas a escuridão era a aliada dos dois lados. Os brasileiros avançaram na calada da noite, tentando se mover em silêncio pela neve, mas o barulho era inevitável, e os alemães, veteranos que eram, estavam alertas. O ataque noturno se transformou num nepelênguio de noite. Soldados brasileiros se perdiam na escuridão, unidades perdiam contato umas com as outras. Tiros de artilharia alemã iluminavam a noite, revelando as posições brasileiras. O caos era total. Quando o sol nasceu, a situação era ainda pior do que nos ataques anteriores. 150 baixas, 20 mortos, feridos gemendo na neve, esperando o resgate que demorava a chegar. O regimento Sampaio,
uma das unidades mais tradicionais do Exército Brasileiro, tinha perdido 33% de seu efetivo em 3 semanas. 33%. 1 em cada 3 soldados estava morto, ferido ou incapacitado. As notícias dos fracassos em Monte Castelo se espalharam pelos quartéis aliados, e com elas vieram os comentários, os olhares, o desdém. Um oficial americano foi ouvido dizendo: "Vi brasileiros correndo de um único tanque alemão." A frase correu como veneno entre os pracinhas. Era verdade? Era exagero? Não importava. O que importava é que os aliados estavam falando aquilo, estavam rindo, estavam confirmando tudo o que pensavam desde o início, que os brasileiros não serviam para aquela guerra. O general Mascarenhas de Moraes estava furioso. Furioso com as críticas injustas, furioso com a falta de apoio adequado do comando americano, furioso com as ordens que mandavam seus homens para o matadouro sem os recursos necessários. Mascarenhas não importava mais com diplomacia. Seus homens estavam morrendo e ele não ia ficar calado. Em dezembro, ele escreveu uma carta ao general Mark Clark, comandante do 5º 21 de fevereiro de 1945, 4:30 da manhã. Os Apeninos ainda estavam mergulhados na escuridão quando os primeiros disparos de artilharia rasgaram o silêncio. Não eram tiros aleatórios, eram precisos, calculados. Cada projétil tinha um endereço, as posições alemãs em Monte Castelo. A Operação Ancor tinha começado, mas desta vez tudo era diferente. Ao lado dos brasileiros, a 10ª Divisão de Montanha Americana se preparava para atacar os objetivos vizinhos, Monte della Torrácia e Monte Belvedere. Eram tropas de elite, esquiadores, alpinistas, atletas olímpicos transformados em soldados, homens treinados especificamente para aquele tipo de terreno. E pela primeira vez desde que tinham chegado à Itália, os brasileiros não estavam sozinhos. O general Mascarenhas de Moraes tinha passado semanas planejando aquele ataque. Cada metro do terreno tinha sido estudado, cada posição alemã tinha sido mapeada, cada erro dos ataques anteriores tinha sido analisado e corrigido. Não haveria improvisação, não haveria pressa, não haveria mais sangue brasileiro desperdiçado. Às 5:30 da manhã, a artilharia brasileira, sob comando do general Cordeiro de Farias, intensificou o bombardeio. Os canhões de 105 milímetros despejavam aço sobre as posições alemãs. O barulho era ensurdecedor. A montanha tremia. E então, às 6 horas em ponto, a infantaria começou a subir. 3 batalhões brasileiros avançavam simultaneamente por rotas diferentes. O batalhão Uzeda pela direita, o batalhão Franklin pelo centro, o batalhão Ciseno Sarmento pela esquerda. Uma pinça tripla que não daria aos alemães chance de concentrar fogo em um único ponto. Os pracinhas subiam em silêncio, sem gritos de guerra, sem bravatas, apenas determinação fria. Cada homem sabia o que tinha que fazer. Cada homem lembrava dos companheiros que tinham morrido naquela mesma encosta 3 meses antes. Desta vez, seria diferente. Os alemães da 232ª Divisão resistiram como podiam. As metralhadoras MG-42 voltaram a cantar sua música mortal. Morteiros explodiam entre os brasileiros. Mas algo tinha mudado. Os pracinhas não paravam. Quando uma metralhadora abria fogo, os brasileiros se jogavam no chão, rastejavam, flanqueavam, silenciavam a posição. Quando um morteiro caía perto demais, eles se levantavam e continuavam avançando. Quando um companheiro caía, outro tomava seu lugar. 3 meses de derrota tinham ensinado uma coisa: parar significava morrer. A única saída era para frente. O sargento Max Wolff Filho, o mesmo que tinha se destacado nas operações do Vale do Sérquio, liderava um grupo de assalto contra um bunker alemão particularmente resistente. A posição cuspia fogo sem parar, impedindo o avanço de toda uma companhia. Max não esperou ordens. Pegou granadas, chamou 2 companheiros e começou a rastejar pela neve em direção ao bunker. Balas passavam centímetros acima de sua cabeça. A qualquer momento, uma delas podia encontrar seu alvo.
Não encontrou. Max chegou perto o suficiente, jogou as granadas pela abertura do bunker e a metralhadora calou. Quando a fumaça baixou, ele foi o primeiro a entrar, fuzil em punho, garantindo que nenhum alemão sobrevivente oferecesse resistência. Cenas como essa se repetiam por toda a montanha. Brasileiros que 3 meses antes eram chamados de inexperientes e covardes, agora lutavam com a ferocidade de veteranos. Porque era isso que eles tinham se tornado. Veteranos, forjados no frio, na dor e na humilhação. Às 11 horas da manhã, os primeiros soldados brasileiros alcançaram as proximidades do cume. Os combates corpo a corpo se intensificaram. Baionetas, coronhadas, mãos agarrando gargantas, a guerra no seu estado mais primitivo. Os alemães, percebendo que a posição estava perdida, começaram a recuar. Não em pânico, eram profissionais demais para isso, mas em retirada ordenada. Monte Castelo não valia morrer até o último homem. Havia outras linhas defensivas mais atrás. Às 17 horas e 30 minutos, a bandeira brasileira foi aiçada no topo de Monte Castelo. 977 metros de rocha, neve e sangue. Conquistados. O rádio do comando da FEB crepitou com a mensagem que Mascarenhas esperava há meses. Objetivo alcançado. Monte Castelo é nosso. O general fechou os olhos por um momento. Não disse nada. Não precisava. A vitória falava por si própria. Mas a ironia daquele dia ainda não tinha terminado. Enquanto os brasileiros conquistavam Monte Castelo, a 10ª Divisão de Montanha Americana ainda lutava para tomar seus objetivos, Monte della Torrácia e Monte Belvedere. Só seriam completamente seguros horas depois. Os brasileiros, os mesmos brasileiros que os americanos queriam evacuar em novembro, tinham completado sua missão antes das tropas elite americanas. Ninguém estava rindo agora. Nos quartéis do 4º Corpo de Exército, a notícia se espalhou rapidamente. Os brasileiros tinham conseguido. Tinham tomado a montanha que todos achavam impossível. Tinham provado que não eram figurantes naquela guerra. O general Krittenberger, que meses antes tinha expectativas baixíssimas sobre a FEB, enviou uma mensagem de felicitações. Pela primeira vez, havia respeito genuíno naquelas palavras. Mas para os pracinhas no topo de Monte Castelo, não havia tempo para comemoração. 169 alemães tinham sido capturados. Dezenas de outros jaziam mortos nas trincheiras conquistadas. Mas o preço brasileiro também tinha sido alto. Mais nomes para a lista de mortos, mais cartas para enviar às famílias. E a guerra não tinha acabado. Monte Castelo era apenas o começo. A linha gótica continuava se estendendo pelos Apeninos. Os alemães ainda controlavam dezenas de posições fortificadas. A primavera se aproximava, e com ela, a ofensiva final dos aliados. Os brasileiros tinham provado que podiam conquistar uma montanha. Agora, teriam que provar que podiam conquistar uma guerra. E a próxima batalha, Montese, seria ainda mais sangrenta do que tudo o que tinham enfrentado até ali. 14 de abril de 1945, norte da Itália. A primavera tinha chegado aos Apeninos. A neve derretia, as temperaturas subiam e os aliados se preparavam para o golpe final contra as forças alemãs na Itália. A ofensiva da primavera seria o maior ataque coordenado da campanha da Itália. Dezenas de divisões aliadas avançariam simultaneamente, rompendo de uma vez por todas as linhas defensivas alemãs e abrindo caminho para o Vale do Pó, e depois para os Alpes. A FEB tinha um objetivo específico, a cidade de Montese. Olhando no mapa, Montese parecia pouca coisa. Uma cidadezinha medieval empoleirada numa colina, casas de pedra antigas, ruas estreitas, uma igreja no centro. O tipo de lugar que em tempos de paz apareceria em cartões postais. Mas em abril de 1945, Montese era uma fortaleza. Os alemães transformaram cada casa em um ponto fortificado. Cada janela era uma posição de tiro, cada porão, um bunker improvisado. Cada rua estreita, uma armadilha mortal. A cidade estava integrada a 2 linhas defensivas alemãs, a linha gótica e a linha Gengis Khan. E os alemães sabiam que os brasileiros estavam vindo. Às 6 horas da manhã do dia 14, a artilharia aliada começou o bombardeio preparatório.
Mas diferente de Monte Castelo, onde os alvos eram posições a céu aberto, aqui os projéteis atingiam pedra. As casas de Montese, construídas há séculos para durar, absorviam o impacto. Os alemães, entrincheirados nos porões, esperavam. Quando a infantaria brasileira começou a avançar, o inferno se abriu. Os alemães concentraram um volume de fogo que a FEB nunca tinha enfrentado. 1.800 tiros de artilharia caíram sobre as posições brasileiras só no primeiro dia. Para se ter uma ideia, isso representava 64% de toda a artilharia alemã naquele setor dos Apeninos. 64%, direcionados exclusivamente contra os brasileiros. Os alemães tinham decidido que se iam perder Montese, fariam os brasileiros pagarem o preço mais alto possível. E pagaram. Os pracinhas entraram em Montese no final da tarde do dia 14. Mas entrar não significava conquistar. Cada casa tinha que ser tomada individualmente, cada cômodo limpo, cada escada verificada. Combate urbano é o tipo de guerra mais brutal que existe. Não há linhas claras. O inimigo pode estar em qualquer lugar, atrás de uma porta, dentro de um armário, no andar de cima. Você avança metros, não quilômetros, e cada metro pode ser o último. Os brasileiros aprenderam rápido. Desenvolveram técnicas improvisadas. Um soldado jogava uma granada pela janela enquanto o outro cobria a porta. Entravam atirando, varrendo cada canto. Subiam escadas de costas para a parede, fuzil apontado para cima. Comunicavam-se por gestos, porque gritar revelava a posição. Mas os alemães também sabiam lutar. Numa casa na parte alta da cidade, um grupo de brasileiros ficou encurralado por horas. Alemães no andar de cima, brasileiros no térreo. Ninguém conseguia avançar, ninguém conseguia recuar. Granadas eram jogadas escada abaixo, tiros atravessavam o teto de madeira. O impasse só terminou quando reforços brasileiros entraram pelos fundos e eliminaram os alemães por trás. Cenas como essa se repetiam por toda a carteirora. Brasileiros que 3 meses antes eram chamados de